여러분 안녕하십니까? Olá pessoal, 반갑습니다. muito prazer em revê-los. 앞에 스크린에 여러분 얼굴이 나옵니다. Eu vejo o rosto de vocês aqui nessas TVs aqui à frente. Tem 5 TVs aqui 한 스크린에 사람이 25명 나올 수 있는데 e em cada 약간 50명 여기 tela, né, 나와 있는 pode entrar, dá para ver umas 25 pessoas, né? Acumulando todos os participantes, assim, acho que dá para ver, alternando, né, umas 200 pessoas. Eu fiquei um pouco chateado hoje de manhã quando cheguei na igreja, né, o salão de culto estava vazio, mas eu agradeço muito, né, por termos esse sistema online. 일은 그 코로나를 이렇게 정말 제거하려고 하는 일들이 O governo agora está trabalhando para limitar, né, evitar o coronavírus. Por isso nós também estamos seguindo e estamos fazendo os cultos online. 그거는 정부나 우리가 똑같은 의견은 Seja o governo, seja nós, acho que todos desejamos que o corona termine rápido, né? 교회만 아니고 Não só na igreja, 직업을 가진 직장에서 no emprego das pessoas. Tem muitas pessoas que estão passando dificuldade por causa do trabalho. 한국에는 그래도 아직까지 감염자들 가운데서 죽는 사람이 별로 많지 않지만 No caso da Coreia ainda não é muito alto o número de óbitos, né, pelas pessoas infectadas. 걱정하는데 Mas temos muita tristeza, muita preocupação, porque no exterior muitas pessoas estão morrendo. 인류 역사 이래로 이런 재앙들이 여러 번 있었습니다. Na história do mundo, né, sempre, por várias vezes, teve esses tipos de dificuldade. 때가 있었어요. E também temos momentos na nossa vida particular que temos dificuldades, 자세히 읽어보면 mas quando nós lemos a Bíblia, 그런 재앙들은 정말 우리 저주라기보다도 podemos ver que isso não é uma maldição, 낮추시고 하나님이 하게 하신 뒤에 축복으로 변한 경우가 많았어요. mas por muitas vezes, depois que nosso coração foi humilhado, nós fomos perante Deus, tudo foi transformado em bênção. 세월을 보냈는데 Davi passou por momentos muito difíceis, 된 삶으로 바뀌었고 mas Deus fez da vida dele uma vida muito abençoada. 공사되고 감옥에 가고 정말 어려움을 겪었지만 José também foi para a prisão, ele foi vendido, passou por muitas dificuldades, 축복을 받는 모양을 보니 mas no final nós vemos que ele recebeu uma grande bênção. 전세같이 겪는 이 코로나 어려움에 Dentro dessa dificuldade que é o coronavírus, que o mundo está passando junto, 앞으로는 더 좋은 하나님의 축복을 주실 이렇게 전주곡이라고 생각해 eu creio que é um ponto inicial onde Deus irá nos permitir maior bênção. 가족들 가운데서 코로나에 걸린 사람이 있다면 Se tem dentre vocês alguém que o familiar, né, recebeu foi infectado pelo corona, tenham fé no coração, que o coração de Jesus possa, sabe, estar neles e que o coração de Jesus possa curá-los. 나고 우리가 복된 예배 E após o corona, eu espero que nós possamos nos reunir, né, e novamente, preciosamente, podermos prestar culto juntos. 로마서 3장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Vamos abrir em Romanos capítulo 3. 로마 3장 10절부터 읽겠습니다. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. 로마 3장을 찾아주시기 바랍니다. Por favor, procurem por Romanos capítulo 3. 찾으셨으면 로마 3장 10절부터 제가 읽겠습니다. Se acharem, eu vou procurar, eu vou ler a partir do versículo 10. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 Como está escrito, não há justo nenhum sequer, 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행한 자는 없나니 하나도 없도다. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 저희 목숨은 열린 무덤이요 그 혀는 속임을 베풀며 입술엔 독사의 독이 있고 A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua de engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. 그 입에는 저주와 악도 기 가득하고 A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, 빠른 자 são os seus pés velozes para derramar sangue. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평화의 길을 알지 못하였고 Nos seus caminhos há destruição e miséria. 저희 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는 Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. 물은 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, diz aos que vivem na lei e diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável, né, perante Deus.
그러면 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 한 의가 나타나서 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광 이르지 못하더니 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값 없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 이 예수를 하나님이 그 피로 인하여 믿음으로 말미암아 화목 제물로 세우셨으니 A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. that are passed through the forbearance of God. 곧 이때 자기 어르심을 나타내다 Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. In Jesus. 현재 자랑할 때 어디냐 있을 수가 없느냐 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로입니다. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. 하나님의 의롭다 하심을 얻는 건 율법 행위이지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정합니다. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente da obra da lei. 홀로 유대인의 하나님뿐이시냐 또 이방인의 하나님 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시나니라. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios, sim, também dos gentios. 할례자도 믿음으로 말미암아 또는 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하시는 하나님 한 분이시니라. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. 믿음으로 말미암아 율법을 폐하려 그럴 수 없네 도리어 굳게 율법 굳게 세우느니라. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. 거기까지. Até aqui nós lemos. 31. 여러분 우리가 그냥 사람의 마음이 똑같은 마음과 사람 마음이 늘 자주 변합니다. Só por mais que nós aparentemente sejamos pessoas da mesma forma, o coração que nós carregamos sempre muda. 정도는 계집아이가 포로잡혀 왔습니다. Na casa do comandante Naamã, foi levada uma menina cativa ali. 이 계집아이는 포로잡혀 와서 나만 장군의 집에서 나만 장군 안에 수종되는 몸종이 되었습니다. E essa menina cativa se tornou, né, uma servente ali particular da esposa de Naamã. The mistress of Naaman. 그리고 이 계집아이가 이제 종으로 이제 잡혀서 포로잡혀 왔기 때문에 Então, já que aquela menina havia sido levada cativa, né, No vacation. ela não tem férias, não tem fim do trabalho dela. 나만 장군 집에 종살이를 해야 했어요. Tem que viver como escrava, né, para o resto da vida na casa daquela que a sequestrou, ou seja, a comandante Naamã. 사람이었습니다. But this little Mas ela era uma pessoa que cria em Deus. 생각해 보세요. 남자가 포로잡혀 Pensem, pessoal. 여자가 포로잡혀도 너 이상하고. let's think about it. It's not Podiam ter trazido homens para trabalhar, mas é muito difícil ter trazido uma menina. 하나님이 있는 내가 이렇게 포로잡혀 와야 하지. but it's not E ela deve ter pensado, poxa, eu que creio em Deus, por que Deus fez com que eu viesse para cá? 유익한 게 뭐야? Calma aí, sabe, o que que eu ganhei? O que que foi proveitoso na minha vida quando eu criei em Deus? Com certeza ela podia ter tido esse coração desesperançoso, né? Nossa, eu criei em Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não posso voltar para minha casa. Quando eu vou poder encontrar com meus irmãos? Quando eu vou poder encontrar novamente com meus pais? 까만 절망 속에서 하루하루를 살았습니다. her life. Vivia dia a dia em grande desesperança, mas 이 여자 계집종이 주인 나만 장원의 옷을 빨고 속옷에서 고름이 묻어 나오는 걸 봤습니다. um dia, acho que ela lavando a roupa ali do seu rei, do seu comandante Naamã, né, ela viu que nas roupas dele havia sangue, havia pus, e ela tomou um susto. E ela percebeu, comandante Naamã, ele é leproso. Nossa, eu tenho que tomar cuidado. 수 있잖아. Eu também posso ter lepra. 내 팔자 어찌다가 문둥이 집에 와 종살이 해. Meu Deus, como é que eu fui parar na casa de um leproso para ser escrava? 정말 어렵고 어려웠습니다.
Ela passou muita dificuldade, foi muito difícil. 아버지가 보고 싶고 아버지가 보고 싶고 Teve saudade dos pais, da mãe, né, do pai. 늘 일맞이 저녁에 자기만 잘 때마다 눈물을 흘리고 근심하고 염려한 사람. At the end of Vivia diariamente, né, chorando e angustiada antes de dormir. 계집종이 무슨 생각이냐면 Só que um dia, o que que ela pensou? 우리 장군님이 문둥병 걸렸는데 Calma aí, o meu senhor, ele está com lepra. 말이야 우리 선지자 엘리사 선지자를 만나면 저 문둥병 금방 고치는데 Mas se ele se encontrar com o profeta que é em Samaria, né, ele vai ser curado rapidamente. 생각이 이 계집종의 마음에 들어왔어요. Sabe, entrou esse pensamento no coração da menina cativa. 그렇구나. Ah, é verdade. 하나님 나를 이곳에 보내신 것은 Deus me enviou aqui 내가 그 나만 장군에게 선지자 엘리사 얘기하고 so that I é should para que eu falasse do profeta Eliseu para Naamã. 선지자 그 엘리야에게 나만을 찾아 문둥병 나아가지고 오면 E quando ele se encontrar com o profeta e voltar curado da sua lepra, 힘이 끝나겠구나. vai acabar, sabe, a angústia dessa casa. 눈으로 가득 차. Aqui vai ficar cheio de alegria. 그럼 얼마나 기뻐할까? Então, quão feliz ele vai ficar. 내가 이야기를 해주려고 하나님 나를 여기 보내시. Ah, Deus me enviou aqui para eu falar sobre isso para ele. 이야기 이런 일을 하시려고 했구나. Ah, Deus, ele quis fazer esse trabalho na minha vida. 같은 형편인데 A situação era a mesma, 절망적으로 생각하면 모든 게 절망이. mas se pensar de uma forma desesperançosa, tudo é desesperançoso. she has to worry about 불면증 it. 걸려하고 Ela deve ficar, sabe, adoecida, depressiva. Ela deve ficar reclamando de saudade. Nossa, que chato, eu tenho que ficar aqui tomando conta de um leproso. Tudo seria 근데 그 desesperador para ela. 하나가 들어오면서 Mas entrando esse outro pensamento, 하나님 내가 하나님 믿는 사람인데 ah, é verdade. 내가 여기 잡혀와야 할 이유가 있었구나. Eu sou uma pessoa que creio em Deus e tinha um motivo para Deus ter permitido eu ser pega. 나면 어떤 일이 일어날까? Quando o comandante Naamã ser curado, o que será que vai acontecer? 근심이 떠나겠구나. Nossa, toda a angústia vai embora. House, there'll be happiness in this house. Toda a tristeza vai embora, eles vão ter alegria, vão ter felicidade. 불러놓고 복음 이야기하겠지. Aí, Naamã vai reunir as pessoas e eu vou poder falar do evangelho. 군 진급되려면 거듭나야 돼. Okay, if you want to get Olha, agora se vocês querem ser um general, tem que nascer de novo. if you 시켜줄게. believe in God, then Se você nascer de novo, eu vou te promover. 그런 생각이 떠오르니까 Sabe, entrou esse pensamento nela. 이 계집종 마음에 그렇게 감사. Pois no coração da menina cativa ficou muito, ela teve muita gratidão. 하나님 저를 그래서 이 집에 보냈습니다. Ah, é por isso que o Senhor me enviou a essa casa, Senhor. 이야기를 하겠습니다. Deus, eu irei falar com o comandante Naamã. 잘 듣게 해주십시오. Por favor, permita com que ele e a esposa dele sejam atentas, me escutem. 근데 이 계집종 마음에 날마다 소망이 일어나는 E diariamente, né, a menina cativa tinha esperança a partir daquele momento. 조용할 때 Um dia, quando estava num certo silêncio, 계집종이 둘이 있는 거예요. estavam ali a menina cativa e a esposa de Naamã. left alone in the house. 사모님 오늘 좀 이야기 좀 해도 돼요? Oi, senhora, será que eu posso falar uma coisa para a senhora? 서로 잡혀와서 뭐 그래 즐거우니 난 너 처음 봤다. Nossa, eu nunca vi pessoa assim como você, menina. Você veio como cativa, mas é tão feliz. Ah, sim, eu tô muito feliz ultimamente. 즐거워. Feliz por quê? 사모님도 제 얘기 들으면 놀라실 건데 Ah, se a senhora escutar o que eu vou falar, vai se assustar também. Sério? 문둥병이시잖아요. You know, Olha, o comandante, ele é leproso, não é? yes. Sim. 왜? So what? E aí? 저거요. 금방 고칠 수 있어요. You know, he can. Aquilo ali pode ser curado rapidamente. O quê? 내가 어떻게 그런 말을 해? How can you? Como você pode falar isso? 우리나라에는 선지자 엘리사가 있어요. In my Sim, sabe, no meu país há o profeta Eliseu. 그 사람에게 가면 장군 문둥이 대부분 고쳐요. if you go Se for perante ele cura qualquer doença. 그런 소리 하지 마라. don't Ah, para de falar isso, menina. 하나도 고친 사람 없어. A gente já tentou de tudo, já procuramos de todas as pessoas, mas ninguém conseguiu curá-lo. Não, é diferente. 내가 문둥병 고친 적이 있니? Então, ele já curou algum leproso? any leper before then? 문둥병 고친 적은 없는 것 같은데. Eu acho que eu nunca vi ele curar um leproso. 추운 사람도 살리고 Mas ele já ressuscitou pessoas mortas 병을 고쳤어. e já curou enfermos. Com certeza ele vai ser curado. 네 어떻게 큰 소리를 쳐? Como você pode falar com tanta certeza? 사모님 만일에 우리 장군님이
사마리아 문둥이 안 나가게 돌아오면 내가 얼마나 어려움을 겪겠어요. Senhora, pensa, se eu estiver falando algo que seja uma mentira, se ele for lá e não for curado, imagina a dificuldade que eu vou passar aqui. Mas sabe qual que é o motivo de eu falar isso para a senhora? 분명히 나아요. É porque é certeza que ele será curado. 여러분 똑같은 위치에서 Só na mesma posição, 똑같은 환경에서 naquelas mesmas circunstâncias, 똑같은 병든 사람이 The same a mesma pessoa ali adoecida, 어떤 쪽으로 생각을 돌이키냐에 따라서 삶은 전혀 달라. dependendo para que lado ela vai direcionar seu pensamento, a vida muda. 2000년 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Jesus Cristo veio essa terra 2000 anos atrás, né? Foi crucificado na cruz. 이제 성천하셨습니다. E depois ele foi levado às alturas. 1000년이 한 세월이 지났어요. Já se passaram mais de 2000 anos. 저도 어릴 때 교회부터 교회를 다녔지만 my child. Eu, desde pequeno, frequentei igrejas, 교회를 다니는 사람이었어요. mas eu era somente um frequentador de igrejas. 예수님의 마음하고 내 마음이 만났습니다. But one Um dia, meu coração se encontrou com o coração de Jesus. 마음이 내 마음 안에 흘러들어오고 O coração de Jesus entrou dentro de mim. heart, 그런 내 마음이 예수님께 전해지고 Meu coração foi transmitido para Jesus. 내 속에 내게 없는 예수님 안에 있는 소망이 내게 오고 Surgiu em mim a esperança que eu não tinha dentro do meu coração. 기쁨이 내게 오고 A esperança, a alegria que estava em Jesus veio ao meu coração. 지혜가 내게 오면서 Sabe, a sabedoria que estava em Jesus entrou ao meu coração. 완전하게 달라지는 거예요. E eu vi que a minha vida começou a mudar completamente. 사모님, 제가 우리 장모님 문둥이 안 나와서 돌아온다 생각하면 얼마나 끔찍해요. 내가 어려움 당할 텐데. Senhora, a senhora não sabe como eu fico preocupado se ele voltar sem ser curado e eu vou passar por dificuldades. Mas eu falo isso para a senhora porque com certeza ele vai ser curado. E já que ela falava com tanta convicção, that 그 장군의 아내가 이 집종을 볼 때 평소도 좀 다른 걸 느꼈는데 the wife a esposa de Naamã sentiu que ela era uma menina diferente das outras. 자기가 갖지 못한 특별한 것을 개입중에 가지고 있는 마음의 세계를 봤습니다. Ela enxergou um mundo do coração assim diferente, especial no coração daquela menina. trusted her. 나만 장군에게 이야기. E ela então decidiu falar para o comandante Naamã. 저는 이야기가 많이 오늘 다 얘기를 못하지만 Eu não sei como foi toda a história, não tem como detalhar tudo, 사마리아에 내려갔습니다. mas o comandante Naamã foi para Samaria. To Samaria. 거기도 많은 우여곡절이 있었습니다. And E many teve things happened on the way. muitos fatos. 문두뼈에 나와서 왔습니다. Mas no final das contas, Naamã ele foi curado de sua lepra. 그러면 막 병거를 He came back, he began to E ele começou a voltar com pressa, falando rápido, rápido. 뛰어내렸습니다. and the child was still Estava voltando ali para casa. E quando chegou na frente da cidade dele, querida, eu fui curado. 여기 나왔지. Olha, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Aqui, ó. I'm all healed. 자, 다리 봐. Olha minha perna, olha minha perna. Healed. 나만 장군의 아내가 A esposa do comandante Naamã, 웁니다. ela ficou emocionada, ela ficou comovida, chorou. 기쁜 날이 있었다. Ah, será que eu posso ter um dia mais feliz do que esse? Joy I have. 그러다가 문 앞에 서 있는 개종을 봅니다. Aí vê aquela menina cativa, né, lá na frente da porta. 그 이름이 잘 모르겠는데 Só que ele não sabe bem o nome dela. 이게 흔한 숙이라고 합시다. Ah, vamos supor que o nome dela é Sugi. Ordinary name in Korea. Oi, Suga, vem aqui. He hugged her. He cried. Ele chorava, ria. 그 집에 모든 근심이 떠나. Toda a angústia daquela casa foi embora. 제가 그 뒤에는 성경에 자세히 안 돼 있는데 Sua Bíblia não detalha muito como foi depois disso, 척한 이야기. But this mas isso é da minha imaginação. 누가 Eu acho que ele falou, Suga, 오늘부터 ó, a partir de hoje, 딸이야. você é minha filha. will be my daughter. 아빠. Eu serei o seu pai. 고마워요. Muito obrigado. Thankful 그래서 father. 그들이 행복하게 사는. E viver uma vida feliz. Happy since 아빠 then. 오늘 성경 공부해야 할 You know 시간이에요. what? Ah, hoje tem estudo bíblico para fazer. Tá bom? 그리고요. And you know what? 장군들 그 진급할 때 거듭난 사람만 진급시켜요. E pai, quando você for eleger um general, tem que somente eleger pessoas que receberam salvação. So this was a new world. Era um novo mundo. I'm a pastor. 먹고 앉아서 하는 일이 성경 생각. Pessoal, eu sou pastor. Eu como e penso na Bíblia. São as coisas que eu faço. 장군이 그 딸에게 이야기 수가 E um dia o capitão general falou para ela, Suga, Yes, father. oi pai. 의논할 일이 하나 있다. Ah, eu tenho uma coisa que eu tenho que conversar com você. Sobre o quê, pai? 나라에 그 부사령관이 있는데 Ah, nós temos ali um vice-capitão 총각이 있어. e ele tem um filho. He's single. 지난번에 내 생일 때 그 부사령관한테 같이 온 총각이지 그 총각이. You know, the É aquele jovem, né, que veio no meu aniversário da vez passada. 널 보고 반한 것 같아.
E eu acho que ele ficou caidinho por você. He fell in love with you. 결혼 신청을 해 왔는데 Aí ele, sabe, fez uma proposta de casamento oficial. How do you think about it? Ai, pai, que vergonha. 옛날 한국 사람 그랬죠. Antigamente os coreanos eram assim, né? 둘이 결혼을 하고 And they got Aí os dois se casaram. 여행으로 마차를 타고 사마리아를 갑니다. Aí, como para a lua de mel, eles vão numa carruagem para Samaria. and she visited her house. Visita a casa dela. 나중에 아버지가 아이고 우리 딸 Imagina, o pai verdadeiro dela passou tanto tempo ali. Ai, minha filha está como uma escrava. Ou ela já morreu. 마차가 딱 서는 거예요. But all of a sudden, this speech Só que do nada passa para ali uma carruagem. Nossa, que carruagem incrível. Olha, tem uma moça descendo. Do nada ela vem. Pai, quem é você? Pai, sou eu, Sugi. 이런 이야기는 성경에 없습니다. well, you know, Então, essas histórias não estão na Bíblia, tá? Isso é tudo, é uma imaginação que eu tive. 너무 아름다운 스토리가 this is 되는 such Aí se torna uma história muito agradável. 우리 주 예수님은 Só o Jesus Cristo, nosso Senhor, 누구든지 간에 não importa quem seja, 어떤 어려움이든 não importa em qual dificuldade estejam, 슬픔이든 seja tristeza, 그것을 바꾸어서 Deus ele transforma isso. 예수님의 마음의 세계에서 그걸 보면 전혀 다르게 E quando nós enxergamos qualquer problema do coração de Jesus, nada é problema. couple of years Alguns anos atrás, 님이 저한테 전화를 했어요. one of sisters now sabe, uma irmã me ligou. 좀 얼마 있다 오려고 전화를 드렸어요. pastor Ela falou, pastor, eu vou passar um tempo nos Estados Unidos, depois eu volto. why Eu falei, por quê? 아, 미국 거에 사는데 Ah, pastor, minha irmã, ela vive nos Estados Unidos, 암에 걸려가지고 거의 죽어가 mas ela desenvolveu câncer e está quase morrendo. 가족들이 회의를 했어요. E os nossos parentes se reuniram, fizeram uma reunião 근데 돈을 모았습니다. e eles ajuntaram dinheiro 그래서 저한테 돈을 주면서 e entregaram esse dinheiro para mim 비행기표 사가지고 가. and told me to e pediu para que eu comprasse a passagem aérea, fosse para os Estados Unidos 좀잘뭐 음식도 잘해주고 좀 위로하고 있다. e cuidasse dela, né, até a morte dela. 그래서 이 자매가 미국에 간다. E ela falou que iria para os Estados Unidos. 그래서 내가 이제 암 환자들을 저는 많이 만나잖아요. E pessoal, eu tenho frequentes encontros com pessoas com câncer. 마음들을 가지고 있다. 이렇게 위로하고 이렇게 말씀을 전해주라. Pois eu falei assim, pessoas com câncer, né, geralmente têm esse coração, você pode pregar essas palavras, sabe, console ela assim. 다음 날 Mas no dia seguinte, following day me ligaram. 한국 번호가 아니. E não era um número coreano. 그래서 눌러보니까 E quando eu atendi, 그 자매 언니가 저한테 era a irmã daquela irmã went to the da nossa igreja. 전화하고 저하고 이제 통화가 됐는데 E eu pude conversar diretamente com ela. 통화를 여러 번 했어요. Eu tive várias conversas com ela. 소망에 대한 이야기를 했어요. Falamos sobre esperança. 예수님이 어떻게 내 속에서 일을 하는 Como Jesus Cristo trabalha em nós. 전기는 Só, a eletricidade, 전기를 끌고 와서 우리 집에 와서 세탁기도 돌리고 냉장고 돌리고 불도 켜고 하기 위해서 para que a eletricidade possa ser ligada à minha casa, fazer com que a máquina de lavar, né, a eletricidade funcione, 된다고 전기가 오는 게 아니에요. não basta enviar um convite, né? A eletricidade vem à minha casa. 하고 막 대접을 오는 게 Eu não 아니고 tenho que fazer um banquete para recepcioná-lo bem. 전선만 연결시키고 Não, basta eu conectar o cabo elétrico. Aí a eletricidade vem, 냉장고도 세탁기 aí faz ligar a máquina de lavar, né? A geladeira, a TV. Funciona. 이 전선이에요. so the condition O for que vai condicionar aquelas coisas funcionais é o cabo elétrico. it doesn't distinguish the E ele não vai escolher se vai para casa de pobre ou de rico. bad house. It doesn't tell. 조금만 완성이 되면 Se está ligado, 만 연결되면 se simplesmente estiver conectado, Electricity can aí aquela energia entra na casa. 일하는 것은 Jesus Cristo trabalha na nossa vida 전선으로 연결되는 게 아니라 não é por um cabo elétrico, wire 마음의 연결. é de coração para coração. 우리가 어저께 이야기를 했습니다만 we talk Nós falamos sobre isso ontem, 눈먼 소경이 있었어요. mas tinha aquele cego de nascença. 눈먼 소경 날 때부터 소경이 나서 Já que ele era cego de nascença, 그 매일 아침에 나가서 구걸해서 diariamente ele saía, ele pedia esmolas, né, e pedia comida, mas um dia encontrou com Jesus. came across Jesus. 예수님이 그 소경의 눈에다 진흙을 발라서 이렇게 눈에다 이렇게 발라줘. E Jesus Cristo fez ali um lodo, né, com saliva e passou nos olhos dele. Eyes. Tudo bem os olhos aí? Tudo bem. 그리고 하는
실로암못에 씻으라 그랬어요. Then he said, Aí depois falou com que ele fosse para Siloé, que se lavasse. this blind man, Esse cego, até esse momento, 나가서 구걸해서 하루 종일 돈을 벌어서 whenever the day ele ia para fora, né? Ele pedia esmolas, né? E com o dinheiro que ele ganhava, comprava o seu pão. 그날도 구걸을 해. Naquele dia também ele estava mendigando. 근데 예수님은 눈에다 진흙을 바른 뒤에 Mas Jesus, depois que passou aquele lodo nos olhos dele, falou para assim: vai para o Siloé e se lave. 구걸을 해야 하는 생각을 가졌는데 Então esse cego só tinha o pensamento de querer mendigar. bag, 예수님 말씀을 실로암에 씻으라. Mas Jesus Cristo ele disse: vai, lave-te no Siloé. saying, go to the pool of Siloam and wash. 이제 그 소경의 마음 안에 Então dentro do coração do cego, 난 오늘 돈을 벌어야 돼, 구걸해야 돼. não, calma aí, hoje eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que mendigar. 실로암으로 가라고 하는 예수님 말 둘이 싸움을 해. So this word E teve as palavras de Jesus que dizia: não, vai para Siloé. Isso colidiu no coração deles. Sabe, acontece muito isso, né? 뭐야 실로암에 Ai, para que eu vou para Siloé? 가 물이 얼마 더러운지 모르지만 Ah, eu nem sei, a água deve ser suja. Meu rosto está sujo também, então só lavar com água normal. 따른 거고. Se ele não tivesse ido, teria seguido o seu pensamento. his own thoughts. 반대로 구걸을 하다가 중단하고 Mas se ele, ao esmolar, parar de fazer o que estava fazendo e seguir o caminho para Siloé, Go to Siloam. What? 그 소경이 실로암못으로 가는 것은 ele ir para Siloé 자기 생각으로 가는 게 não é pelo seu pensamento, Thoughts. 예수님의 말씀으로 가는 mas sim pelas palavras de Jesus. To the pool of Siloam. 예수님의 말씀 안에 예수님의 마음이 들어갔는데 Dentro do coração de Jesus, né? O coração de Jesus é passado pelas palavras de Jesus. 아이 나 바빠요 구걸해야 돼 하고 안 갔을 때는 Só que se esse cego ele fala: não, eu estou ocupado, eu tenho que mendigar aqui. E se ele não fosse, ele está abandonando o coração de Jesus. 구걸 안 하고 실로암못을 찾아가는 거예요. Só que ele não mendigou aquele dia, não, ele foi para Siloé, 죄송합니다. apalpando as coisas. Oi, desculpa, eu estou longe de Siloé? Far from here. Can I go Ainda this way? tenho, eu estou no caminho certo? Poderia me guiar? The way is okay. 그렇게 실로암못으로 걸어가는 것은 So that Ele, nessas condições para Siloé, 소경의 마음이 아니었어요. não foi o coração daquele cego, 예수님의 마음. é o coração de Jesus. 자 이제 여러분들이 인생을 살면서 É vocês vivendo as suas vidas. 여러분의 마음으로 사는 것하고 성경 속에 예수님 마음을 봐도 예수님 마음으로 사는 건 전혀 인생 자체가 A vida é muito diferente quando você vive pelo seu próprio coração ou vive pelo coração de Jesus contido na Bíblia. 한 젊은 부인하고 전화 통화를 Uma vez eu liguei, né, com eu conversei com uma jovem senhora de Kansas City 학교 선생님이었는데 e ela é professora de escola, 암으로 죽어가고 있어요. mas estava morrendo de câncer. 근데 이제 제가 이야기할 수 있는 것은 E a única coisa que eu podia falar, about with her. 제가 의사도 아니고 eu não sou médico, 암 환자를 도와주면 뭐 길을 아는 것도 eu não sei qual a metodologia para ajudar uma pessoa com câncer, 내 안에 계셔서 mas Jesus Cristo está dentro de mim. 내가 옛날에 내 생각으로 살 때하고 내 생각으로 예수님의 성경 말씀 예수님의 성경 읽었습니다. Eu, antigamente, né, eu também li a Bíblia e aceitei o coração de Jesus que estava na Bíblia. 성경 스토리를 알게 되는데 No começo, quando eu li a Bíblia, eu somente via as histórias da Bíblia. 성경을 읽고 하면 Mas, quando lemos e lemos e lemos novamente a Bíblia, 왜 이 말씀을 하시는가? é por isso que Jesus Cristo está falando sobre isso. 이렇게 말씀을 하시지? Por que Jesus Cristo está citando isso? 그 말씀이 느껴지기 시작. Eu começo a sentir as palavras de Jesus. 그래서 그 예수님의 말씀하고 마음하고 내 마음이 함께 연결됐을 E 때 quando as palavras de Jesus se conectam com o meu coração, 놀랍게도 예수의 마음이 내 마음에 흘러들어오고 incrível que o coração de Jesus entra em mim, My heart. 예수의 역사가 내 마음에 흘러들어오고 o trabalho de Jesus entra dentro de mim. 저는 그 캔사스 시티에 이제 그 암으로 죽어가는 부인에게 예수님의 마음을 전달하는 거예요. Sabe, para aquela mulher que estava morrendo de câncer lá de Kansas City, eu transmiti o coração de Jesus. 예수님의 마음을 받아들이면 E se ela aceita o coração de Jesus, 여러분 그 부인만은 오늘 여러분들 그냥 예수님의 열심히 내가 기도하고 헌금 내고 찬송하고 그것도 좋아요. só não somente ela, com qualquer um de vocês. Sim, é muito bom vocês orarem, louvarem, ofertarem. 마음이 보이는데 Mas nós vemos o coração de Jesus. Qual é exatamente o coração de Jesus pela Bíblia? 큰
문제는 E o nosso maior problema 예수님이 아닌 다른 어떤 악령이 우리 마음을 끌어가서 é que não o Espírito de Jesus, mas um espírito maligno está conduzindo o nosso coração and letting para us que a be gente corrupted, and 범죄하도록 letting us commit sin. mate, roube, para que nós não creiamos em Deus. 힘에 의해서 끌려가는 사람도 많은데 Tem muitas pessoas que são guiadas por essa força, né, do maligno. 목사로서 하는 이야기가 뭐냐? E eu, como pastor, qual que é a minha função, as minhas palavras? 같이 연결하는 그 일을 하는 사람. Eu sou a pessoa que tem a função de fazer com que as pessoas conectem o coração com o coração de Jesus. 성경을 읽고 E para isso eu leio de novo a Bíblia. Over again. 제가 한국어 성경 약 1800페이지. A Bíblia em coreano tem em média 1.800 páginas. 아시겠지만 1800 성경에는 pages. 그림이 하나도 없고 빈자는 전부 다 글씨로 꽉 찼다. E é completamente só com letras, né, palavras, não tem um desenho. 제가 이 성경을 한 페이지 있는데 얼마나 2분이 걸려요. Eu geralmente demoro 2 minutos para ler uma página. 1800페이지면 3600분. Se são 1.800 páginas, são 3.600 minutos. Se for feito em horas, pessoal, são 60 horas. 아무것도 안 하고 성경 읽으면 한 번을 읽어요. Então, se eu não fizer nada demais uma semana inteira e só ler a Bíblia, eu consigo ler a Bíblia uma vez por mês. 성경만 읽은 적이 있어요. Tiveram muitas semanas que eu não fiz nada, né, e que eu só li a Bíblia. 안에는 예수님을 발견했을 Mas quando eu descobri a Jesus que estava no meu coração, 내 마음에 전에 없던 평안이고 기쁨이 왔어요. sabe, Deus preencheu meu coração com uma alegria, com uma paz que eu não tinha antes. 결혼하기 전까지는 Até antes de eu me casar, para eu poder ler mais a Bíblia, ter mais tempo de ler a Bíblia, eu comecei a controlar, economizar tempo em tudo. 어떻게 잠을 줄일 수 있는지 책을 읽고 Eu pesquisava, né, procurava saber como poderia diminuir meu tempo de sono. 샤워를 5분 이상 걸려본 적이 Nunca demorei mais 5 minutos num banho. Shower. 결혼할 때가 식사를 2분 이상 걸려 해본 Até antes do meu casamento, eu nunca demorei mais de 2 minutos numa refeição. So, you know, sometime 어떤 귀한 분들하고 식사 대접하다 Aí de vez em quando, né, quando hoje, ainda hoje, eu sou convidado assim por uma pessoa importante para comer, pessoal, eu adoro comer. 건강한 것 같아요. maybe that's why I'm healthy. 배도 좀 나오고 Por isso que, né, eu desci engordadinha, minha barriga saiu. You know, I love eating. Eu adoro comer. 나오는 조금 먹어야지 하는데 먹다 보면 자꾸 먹 Eu vou falar, não, vou comer pouco hoje. Só que quando eu começo a comer, já foi. 상대나지 이제 숟가락 던져 밥다 안 먹는 거라. But sometimes Então, enquanto a outra pessoa, a pessoa que me convidou, está começando a comer, eu já terminei. I'm surprised. Aí depois eu tenho que ficar só comendo as guarnições ali. 정말 제가 좀 식사를 그렇게 하는 편이에요. Eu como desse jeito, né? É um costume. 이 자매님한테 이 부인에게 Então, para essa irmã, para essa 예수의 마음을 senhora, né, eu comecei a falar do coração de Jesus. Eu falo. I told her. 무슨 얘기를 자매님 그렇게 무서운 존재가 Eu falei, irmã, isso aí não é nada medonho. 왜냐하면 사람 몸에는 Because, you know, Porque no coração, no corpo do homem, no coração, no corpo do ser humano, dentro assim das células sanguíneas, 라고 하는 세포가 existe uma célula chamada natural killer. 이거 제가 전부 들은 이야기입니다. Pessoal, são coisas que eu escutei, tá? 아까 사야도 분도 의사인데 의사. Sabe o apresentador de hoje? Ele é médico, tá? Então vocês perguntam mais detalhes para ele. 그 내추럴 킬러란 이 세포가 this cell 암세포를 called 잡아먹어. natural killer. Então, essas células natural killers é que elas vão comendo e destruindo, né, as células cancerígenas. As células cancerígenas são produzidas diariamente dentro de nós, mas sempre essas natural killers, elas falam, nossa, é um câncer, e come aquela. Saying, oh, you look delicious. They eat up all these cancer cells. 자매님 지금까지 수십 년 동안 살면서 암에 안 걸린 것은 Eu falei, irmã, você viveu até hoje, só que não desenvolveu câncer por quê? 내추럴 킬러가 암세포를 다 잡아먹어. Os seus natural killers, né, mataram todas as células cancerígenas. 안 맞아가지고 혹시 그럴 때가 있어서 But when the 암에 balance is 걸린 거예요. balanced, Mas agora você desenvolveu esse câncer porque teve algum desequilíbrio aí. 이기는 존재. but Mas nós, por natureza, somos seres que vencemos o câncer. 암에 안 걸린 you 거예요. know, this Você viveu tudo isso até hoje porque você venceu o câncer. 안 맞아가 암이 걸릴 수 있는 Mas você pode chegar a desenvolver um câncer por ter um desequilíbrio no corpo. 잠을 많이 주무시고 Eu falei, durma bem, descanse bem, coma bem. 어떤 약보다도 면역 체계가 암을 이기는 것보다 좋은 약은 E não há nada melhor que qualquer medicamento do que a imunidade para vencer o câncer. 하고 용기 되는 말씀 주고 또 제가 기도를 Né, conversamos, eu encorajei ela, né, e eu orei por ela. 지났습니다. Passou um tempo. a while 자매 later, 얼굴이 좋아지는 걸 Eu vi que o rosto dela estava melhorando. 사진을 찍어서 보내. Ela me mandava algumas fotos. photo. 근데 어느 날 Só que um dia,
Não tem arroz aí? You have no rice in 좀 your house? 보내줘. Quer que eu te envie comida? Rice? 살은 있죠. Ah, pastora, aqui tem comida. Então por que não pode comer? Meal. 항암 치료를 받는 Ah, eu estou fazendo quimioterapia Cancer treatment. 입이 있어서 이 음식을 먹을 수 e minha boca tá amarga, eu não consigo comer nada. Tastes so bitter, so I cannot eat anything. 제가 뭘 한지 아십니까? Sabe o que eu disse pra ela? 웃어. Eu dei risada, né, pra falar a verdade. 목사 왜 웃으세요? Pastor, por que você tá dando risada? 자매 날 웃기고 있잖아. Irmã, você tá me fazendo rir. It's you making me 내가 laugh. 언제 웃겨서 난 심각한데. Como assim, pastor? Eu tô toda séria aqui, difícil. 왜 난 웃겼어요? Não, não, você tá me fazendo dar risada. 암 환자가 Uma pessoa com câncer 입 맞았다고 바보라. não come dizendo que tá com a boca amarga. She has no appetite. 진짜 웃기는. Isso é algo muito engraçado. 사람이 병을 이기려면 영양보다 좋은 게 Não há nada melhor do que nutrientes para uma pessoa vencer doenças. 자동차는 기름만 넣으면 Irmã, pensa, se você coloca gasolina no carro, 자동차가 기름 맛을 알아요. 몰라. o carro sabe do gosto da gasolina? Não, não sabe. Mas ele vai. 자매 음식을 먹어야 Irmã, você tem que comer 면역 체계가 자라가 아무리 para o seu corpo se fortalecer e vencer o câncer. Fight against those diseases. 써도 먹고 달아도 먹고 Mesmo se é amargo, come amargo. Se for doce, come doce. 먹어야 해요. Se for salgado, sabe, ardido, não importa, come. 음식보다 중요한 Não há nada mais importante do que a refeição para uma pessoa doente. The food. 자매는 뭐라 하냐면 E essa irmã disse: 그러네요. Ah, é verdade, pastor. Right. 그다음부터 음식을 Ela começou a comer. Then on she began to eat. 어떻게 먹었냐면 E sabe o que ela fazia? 음식을 전부 다 집에 넣어서 책상 위에다 놔. Ela espalhava comida por toda a casa, na mesa de centro, no, sabe, no quarto, na cozinha. 일주일 지날 얼굴이 Depois de uma semana, sabe, o rosto dela já estava melhor. 아주 좋아. Ficou muito melhor. She recovered a lot. 자매는 막 힘을 얻어. Ela ganhou força no coração. Strength in her. 그것은 한몇 달. Aí passou alguns meses, Later, 어느 날 자매가 또 전화. novamente aquela irmã me ligou. 자매는 이제는 안 될 거. Ah, pastor, agora eu não consigo mais. 또 왜? Eu falei, de novo? O que foi agora? 위경련이 너무 심. Ah, eu estou muito enjoada, sabe, meu estômago está muito mal. oh, it hurts. Vou morrer. 왜 위경련이 일어나는지 Eu não sei porque, sabe, eu tô com esse enjoo. 자매는 지금도 위경련이 일어나고 있어요. Irmã, você tá com enjoo agora? Right now? 지금은 안. Não, agora não, pastor. Okay. 웃어. Me dei risada de novo. 왜 웃으세요? Por que você está rindo, pastor? 위경련이 일어나다가 Calma aí, você tem enjoos, Cramp. 안 일어나. aí depois para. 난 Então você já curou já. 안 일어났는데 왜 걱정해요? Por que tá preocupado com isso? Você não está com enjoo agora, né? Já tá curada disso. 뱀이 하는 이야기야. Then E ela sempre diz isso. 그러네. Ah, é verdade, pastor. right, you're right. 그래서 넘겼어요. E ela superou. Went through it. 어느 날 Um dia, 그 사각모를 쓰고 ela colocou aquelas becas, né, de formatura, colocou aquelas capas de formatura She took e me enviou uma foto. 왜 찍었냐면 E ela falou que enviou aquela foto porque the outfit. 치료 졸업식 ela se formou, ela se graduou na quimioterapia. 이제 석사학위를 받아요. 그 사각모도 Na verdade, aquela beca, né, aquela capa era da filha dela que havia terminado o Outfit. 꽃밭에서 이제 그 mestrado. 졸업식 이제 E ela pegou aquilo emprestado, colocou aquilo, tirou uma foto e me enviou. Saying I just graduated from the cancer treatment. 학교에 가서 다시 학교 학생 가르칠 수 없다는데 E ela falava que, tipo, Again in the school, 학교에 갔습니다. but she não poderia, né? A escola havia dito, ela era professora e a escola dito que ela não poderia mais voltar para dar aula, mas ela novamente voltou, começou as atividades de professora. 만나면 이런 이야기. E sempre que ela encontra suas amigas, né, ou seus alunos, fala sobre isso. 오늘 이 자리에 오신 여러분들 누구든지를 불문하고 Pessoal, não importa quem seja, qualquer um de vocês que estão aqui, 거짓말하고 vocês podem ter mentido, roubado, ter odiado, adulterado, whether you are lazy, 지었든지 불문. independente de qual seja o pecado que você cometeu. 만일에 여러분의 마음이 예수님의 마음과 연결. Se o seu coração se conectar com o coração de Jesus, 어떤 일이 일어나는 o que vai acontecer? what happens? 예수님 마음 여러분 마음에 O coração de Jesus irá entrar em vocês. 여러분 마음이 예수님께 흘러가요. O coração de Jesus irá entrar em vocês. 근심, As suas preocupações, as suas angústias, seus medos, seu pecado 예수 마음으로 들어. irá para Jesus. Jesus. 예수님 안에 있는 평, E a paz que é em Jesus, a alegria, a sabedoria, o amor, a força que está em Jesus irá entrar em nós. Back. 어느 누구를 불문. Independentemente de quem seja. However, 전처럼 살고 싶어도 절대로 Mesmo querendo viver como antes, jamais vai poder viver a mesma vida de antes. 마음을 달라고
많은 사람이 Pelo contrário, se tornem pessoas que vão se aparentando a Jesus, que manifestam o poder de Jesus. Deus, quando criou, né, o ser humano, 눈도 코도 귀도 He made 또 eyes. fez os olhos, as orelhas, a boca. 없었으면 어떨 뻔해. Só, como seria o homem sem os olhos? 입이 없으면 어쩔 뻔해. Como seria os olhos, como seria os homens sem o ouvido, sem a boca? 그러나 그보다 더 중요한 건 Porém, mais importante do que isso, 인간에게 마음을 만들었어요. Is that God created Deus criou 그 o coração do ser humano. Não sei com o quê. 가죽으로 만든 것도 아니고 Não foi com 아니 또뭐 couro. 모르겠지만 Eu não sei com o que foi. 마음을 한번 눈으로 본 적도 만져본 Eu nunca vi, sabe, o coração, o espírito humano. 마음이 있어 그걸 느끼는 Só que nós sentimos. heart in me, and I can feel this heart. 인간의 마음을 만들어. Mas Deus criou isso. Heart in man. 그런데 중요한 게 뭐냐? O importante aqui, Here is 인간의 마음을 만든 이유. o motivo de Deus ter criado o coração do homem 인간은 약하고 é porque o homem é fraco, ele é facilmente enganado. Desculpa falar isso, mas 참잘 수. as pessoas se enganam muito fácil. deceived, right? 또한 사람도 O inteligente, 악한 영이 있으면 다 se o espírito maligno o enganar, é enganado. É enganado. Easily be deceived. 인간의 마음은 그래. O coração do homem é assim. Heart. 근데 여러분 그 너무 신기한 거 Só que o incrível aqui, Thing is, 인간의 마음을 열면 quando o homem abre o coração, 예수님을 향해 마음을 quando abre o coração para Jesus, Jesus, 예수님의 마음이 여러분 마음에 같이 흘러 도록 마음이 만들어졌어요. the heart is made. sabe, o nosso coração foi criado para que quando nós abríssemos o coração de Jesus penetrasse em nós. 내 마음이 여러분 마음에 흘러 들어오면 E se o coração de Jesus Cristo entrar dentro de vocês, 예수님 안에 있는 마음 안에 있는 평안, a paz que está em Jesus, Jesus, 예수님 마음 안에 있는 o amor que está em Jesus, Jesus, 예수님 마음 안에 있는 a sabedoria que está em Jesus, Jesus, 예수님 마음에 능력이 o poder que está em 들어오면 Jesus, quando essas coisas entram no nosso coração, hearts, 제가 옛날처럼 살 수 없어서 nós não conseguimos voltar a viver como vivíamos. A nossa vida é clara, feliz. 저는 저희 어머니 처녀 때부터 교회를 다니셨어요. A minha mãe, desde a sua mocidade, né, ela frequentava igrejas. 저를 모를 때 교회를 Sempre era muito ligada à igreja. 9살 Até os meus 19 anos, 19 나는 years old. 성경을 eu também frequentava a igreja, lia a Bíblia, tentava viver de uma forma bondosa, orava. I worship God. 힘을 Eu me dediquei, tentei muito isso. 예수님의 마음하고 나하고는 전혀 생각을 Mas eu nunca pensei sobre o coração de Jesus e mim, e eu. 19살 되는 날 When I No dia que eu completei 19 anos, 삶이 점점 나빠. a minha vida começou a ficar muito má. 저희들 6.25 사변이 1950년 일어났는데 Em 1950 nós tivemos a Guerra das Coreias. 51년에 어머니가 E em 51 minha mãe faleceu. passed away. 언역 8월 14일 날 On the No 4th, dia 14 de outubro, it was one day before, 한 달 뒤에 형 depois de um mês, meu irmão foi recrutado para a guerra. 아버지는 그뭐 보국대로 전쟁 뒤에 뒷받침 E meu pai também ele foi chamado para ser um auxílio ali na guerra. so my father and mother, my Então, brother, they num curto tempo, eu perdi pai, eu perdi meu irmão, eu perdi minha mãe. Só tinha minhas duas irmãs. Uma tinha 동생인데 my younger brother was 4 13, outro eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 4 anos. Não sabíamos como podíamos sobreviver. Até agora eu penso nisso. When I think about those days, 오늘 밤에 자면 이상한 소리 De vez em quando a gente dormia, acordava de madrugada com barulhos estranhos. I woke up. 큰 놈이 혼자 막 큰 놈이 울고 E era, sabe, era minha irmã mais velha chorando. Porque não tinha o que fazer, não tinha caminhos, os irmãos estão passando fome. Their old brothers and sisters starved. 같이 밤새도 울다 또 진짜 잠자 Então nós, né, chorávamos a madrugada inteira, ficávamos exaustos e voltávamos a dormir. 1960, E até 1962, por 12 anos, 한 번도 행복한 eu não tive nenhum momento feliz. not even once I didn't know what joy was. Nenhum momento de alegria. Nós passávamos fome extrema. Realmente muita fome. 보다 제 나이가 들면서 Envelhecendo, 도둑질을 시작했어요. né, eu comecei a roubar. Eu ia no campo dos outros, roubava trigo, comprava batata, They got 그다음에 potatoes, 막저 뭐야 땅콩 캐 roubava amendoim. E quando ia para a igreja, eu sabia que era um grande pecador. 지옥 간다고 확실하게. E eu tive a certeza que eu iria para o inferno. 저는 제가 19살 됐을 때 Eu, quando completei 19 anos, 소망이 não tinha esperança na vida. 난 너무 죄가 많아. Eu tenho muito pecado. 난 죽으면 지옥. Se eu morrer, eu vou para o inferno. I will surely go to hell. 그렇게 하루하루를 살.
Vivia dia a dia assim. daily life. 근데 어느 날 Só que um dia, lendo a Bíblia, One day I read the Bible. 매일 내가 죄를 사해 달라고만 기도를 했는데 todos os dias eu orava pedindo perdão pelo pecado, 성경에 뭐라고 예수님의 피로 내 죄가 씻어졌다는 그 이야기를 성경에서 mas eu vi na Bíblia que pelo sangue de Jesus Cristo meus pecados haviam sido lavados. 예수님 내 죄를 위해 죽으셨어. Mas se Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, se ele foi castigado pelos meus pecados, por que eu ainda sou culpado deles? 그 말씀이 오늘 내 마음에. Então, essas palavras um dia chegou ao meu coração. Come to believe in this word. 근데 교회 목사 우리 늘 죄인이라고 Calma aí, mas o pastor da igreja fala que somos pecadores. Os anciãos da igreja falam que somos pecadores. 근데 성경에는 Mas na Bíblia, 예수 피로 내 죄가 씻어졌다. fala que pelo sangue de Jesus meu That my sins were forgiven. pecado havia sido lavado. 누님한테 얘기했습니다. One day I talked Uma vez eu falei para about it to my minha irmã mais velha, older sister. 죄가 씻어졌습니다. eu falei, irmã, você já teve seus pecados lavados? Oksu, o que você está falando? Oh, eu sou limpo. Sins are washed. 눈이 동그래. Minha irmã regalou os olhos. 옥수야. Oksu, agora deu. Serious. 사람이 곡식은 익으면 고개를 숙이는 법입니다. Sabe, o ser humano é como o trigo, né? Quando tá maduro, ele começa a cair. 하나님 장로님들도 죄인이라 한 네가 죄가 Os pastores, os anciãos falam que são pecadores e você vai falar que você não tem pecado? Say that you are right. Você é arrogante. 내가 못했지만 E sabe, eu não tinha nem o que falar para minha irmã. 예수님 십자가에 피해서 내 죄가 사해졌다는 걸 확실하게 Mas no meu coração eu tinha certeza, a convicção de que pelo sangue de Jesus Cristo meu pecado havia sido lavado. Since then, what changed was 성경을 읽기. E uma coisa que aconteceu depois disso é que eu comecei a ler a Bíblia. E lia, e lia, e lia, e lia. 성경을 한 30번을 신구약을 읽었어요. when I read Depois de eu ter lido umas 30 vezes a Bíblia, New Testament. 그냥 너무 복잡한 책이니까 já que era um livro tão complicado, 다 이해는 안 eu não entendia tudo. In all, 하나님이 우리를 사랑한다는 걸 Mas eu tinha certeza de que Deus nos amou. 사랑해서 예수님을 Por isso ele nos enviou Jesus. sent his son Jesus. 그리고 어떻게 우리 죄가 사해지는지를 성경을 정확하게 찾아 E eu pude procurar exatamente na Bíblia como Jesus Cristo lavou nossos pecados. 그냥 대충 읽을 때 몰랐는데 Quando eu só lia, eu não sabia, mas 죄를 사는 방법이 na Bíblia estava detalhando o método de receber a salvação, a remissão dos pecados. Tudo estava muito bem descrito ali. 너무 놀라워. Foi incrível. 그래서 성경을 E eu li a Bíblia. O importante aqui, What's important here? 난 도둑질은 무지 많이 pessoal, eu roubei muito na minha infância. 거짓말도 Menti demais. 그두 죄는 너무 많아. Esses dois pecados eu tinha muito. Committed so many times. So I was sure that I was going to end up in hell. 근데 확실히 Mas uma coisa que é certa Sure. 예수님이 내 죄를 위해 십자가에 못 박혔다. é que se Jesus Cristo foi crucificado pelos meus pecados, Sake. 그 죄는 씻어. esse pecado foi lavado. True, then all my sins are forgiven. 그리고 성경에 말하 E a Bíblia diz Said, 내 죄가 씻어졌다. que meus pecados foram lavados. sins were forgiven. 그 마음이 내 마음에 들어. Depois que esse coração entrou em mim, My heart. 내 마음 안에 하나님의 성령이 임한 것을 eu senti, o Espírito de Deus passou a habitar no meu coração. 성경이 가까워지고 Sabe, eu fiquei muito próximo da Bíblia, a Bíblia era interessante. Nossa, é verdade! 성경에 그런 마음의 세계가 Eu comecei a enxergar o mundo do coração contido na Bíblia. 그 마음에 같이 얻으니까 E sabe, acompanhando esse coração, With the heart, meu coração também mudou, a minha vida mudou. 제일 먼저 느끼 A primeira coisa que senti, o primeiro que sentiu isso 우리 foi meu pai. my dad 아버지 내가 변하는 걸. Meu pai viu eu mudar. was changing. 제가 성교학교에 있을 때 When I was Quando eu estava no seminário, 학교 오셨습니다. meu pai um dia veio nos visitar. 너 자는 데는 어디? Filho, onde você dorme? 밥 먹는 데는 Aonde você come? 공부하는. Onde você estuda? 이 제일 높은 선교 Quem é o missionário de maior cargo aqui? 좀 보고 싶어. Ah, eu quero conhecê-lo. 선교사님 앞에 아버지. Meu pai se colocou perante o missionário. before the missionary. 아버지가 뭐라고 Meu pai, ele falou assim para o missionário: 성교사님 우리 옥수 Missionário, meu filho, Oksu, Son Oksu, 뭘 시키면 quando pede algo para ele, let him do certain thing, ele faz. does it. 맛만 보면 Mas depois que ele fez assim, pegou o gosto da coisa, 차버려 딴데. já está tentando fazer outra coisa. Ele para e já procura outra coisa fazer. Sempre foi assim. 근데 지가 예수 믿는 이 Só que esse negócio de crer em Jesus, Believing in 맛보고 Jesus, 그 차버릴 것도 많아. na verdade já deu tempo dele parar com isso. 지금까지 야, 너 너무 신기합니다. Mas incrível, ele está continuando até agora. 아마 우리 옥수 적성에 Eu acho que isso, sabe, combina com ele. 잘 길러서
Por favor, crie bem ele, cuide bem dele, faça dele um bom homem. 보신 처음으로 딴 사람이 내한테 내 이야기를 하는 거야. Pela primeira vez, eu vi meu pai falando de mim para outra pessoa. 내가 아버지 돌아가신 Depois que meu pai faleceu, 내가 좀 아버지 그때부터 한 평생 예수님 위해 살았습니다. I told. a partir daquele dia, desde então, eu tenho vivido somente para o 자, Jesus. 이제 우리가 오늘 So today, 이야기 너무 Só hoje eu já falei demais. today, 이제 로마서 3장 10절부터 한번 Vamos ler aqui, em Romanos 3, a partir do versículo 10. O que diz aqui? Sobre o que se fala? 3장 10절에 Romanos 3, 10. 의인은 없나니 하나도 없다. Fala, como está escrito, não há justo nenhum sequer. righteous, no, not one. 이렇게 기록돼 있지요. That's what it says there, right? 또 뭐라 그럽니까? And what does it say 깨닫는 next? 자, Que diz depois, 하나님을 찾는 자. não há quem entenda, nem não há quem busque a Deus. There is none that seeketh after God. 깨닫기도 하고 하나님 찾는 데 있는. Como assim? Tem pessoas que buscam a Deus, tem pessoas que entendem. Mas o que Deus fala? 한 가지로 모이 Não tem. 선행하는 자는 Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. That doeth good, no, 이제 not one. 하나님이 그 기준을 율법에 대고 이야기. Sabe, Deus coloca o seu conceito perante a lei. 출애굽기 19장에 Se nós vermos em Êxodo capítulo 19, 하나님 우리 인간에게 약속. Deus deu uma promessa ao humano. 내 법을 지켜 행하면 내가 제사장 나를 만들 복을 주. Se você guardar os meus mandamentos, Keep my laws, eu abençoarei você. kingdom of priests. 그리고 어기면 Mas se transgredir, I'll curse. será maldição. 그 좀 더 자세히인데 신명기 28장에 하는 E isso está bem detalhado em Deuteronômio 28. 듣고 따르면 들어와. Se você atender a minha voz, cumprir meus mandamentos, será bem abençoado ao sair, ao entrar, seu gado, novilho, tudo é bênção. 아니 근데 어기면 저주를 Mas lá também fala que se transgredir a lei é maldição em tudo. Só que todo ser humano pecou, todo ser humano quebrou, transgrediu a lei. 그래서 여기 하는 이야기가 Então o que diz aqui? Here, 3장 Capítulo 3, 3, versículo 13. 13, 자 12. Não, vamos ler a partir do versículo 12. 12. 다 치우쳐서 한 가지 무익하게 되고 선을 행하는 Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 우리 기준에는 선을 행하는 사람이 많아. Ao nosso ver, no nosso conceito, tem muitas pessoas bondosas. Tem muitas pessoas dedicadas a buscar e conhecer a Deus. Mas aos olhos de Deus, no conceito de Deus, não há nenhum sequer. 멸망에 Todos devem receber a maldição e a destruição. 이렇게 A Bíblia afirma isso. What Bible says. 이 이야기는 뭐 Então, o que isso quer dizer? What this is saying, 율법을 기준에 산. São palavras, baseadas na lei. 율법은 BC 1490 1790 이제 1491년에 시내산에서 A lei foi entregue para Moisés no Monte Sinai em 1491 a.C. 그런데 애굽 역사에서 이스라엘 나가는 걸 São dados que nós podemos ver na história do Egito, de quando Israel saiu do Egito. 1491년에 율법이 왔는데 Em 1491 veio as leis, antes de Cristo, né? 율법이 오기 전에 하나님은 이스라엘 백성에게 모세를 통해 Só que antes de descer a lei, Deus, por meio de Moisés, falou para o povo de Israel: 다 지켜 행하면 복을 Ao se guardares os meus mandamentos, recebereis a bênção. Seu país será abençoado. 복을 받는다고 얘기했어요. Será abençoado. 만일에 Mas se transgredir a lei, é maldição. 근데 이스라엘 백성이 율법을 한 명도 남에 다 Só que não teve um que foi capaz de cumprir as leis. 9장이 참 3장이 하는 얘기가 Então, o que diz em Romanos 3 é exatamente isso. Pessoal, aparentemente nós fizemos alguma bondade, mas se nós olharmos num completo, no conceito de Deus, não existe nenhum que faça o bem, não há nenhum sequer. 이 성경을 좀 더 자세히 Se nós vermos com mais detalhes aqui na Bíblia, here, 12절 다 치우쳐 한 가지 12. 선을 행한 자가 없나. Todos se extraviaram, mas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. no, that doeth good, no, not one. 여러분 여기서 나는 좀 반발하는 마음이 있어요. Só eu tinha uma certa intriga com isso. 저 좋은 일도 했지, 저 나쁜 일도 했, 좋은 일도 때 좀 했어. Ah, não, Senhor. Sim, eu cometi maldades, mas eu já fiz coisas boas também, eu já ajudei os outros. Deus fala: não, isso aí não é bondade. Not. 제가 지난번에 얘기 Da vez passada eu contei, né, pessoal? Eu falei. Last time, 한번 right? 미국에서 오는데 Estava voltando dos Estados Unidos, né, lá de Chicago, e uma irmã me presenteou com muita bijuteria. 내가 이제 그걸
가져오면 분명히 세관이 그렇게 나 E eu sabia que se eu levasse aquilo para o aeroporto, iriam complicar a minha saída na alfândega. 가방에 넣었어. Por isso eu deixei, mas alguém colocou de volta na minha mala. When I arrived at Incheon Airport, Cheguei aqui no aeroporto de Incheon, perguntaram, você tem algo a declarar? they asked me if I have anything to declare. Não, I said no, I have nothing. 난내 가방에 절대로 걸릴 물건 porque eu nunca carrego dentro da minha mala, da minha bagagem, coisas que possam causar algum problema. Porque geralmente eu tenho que chegar no país e correr para o local do evento, né, do seminário bíblico. Então eu nunca paro ali para ser examinado. Por isso eu falei, não tenho que declarar. 세관이 날고 가방 좀 Só que ele falou, será que podemos ver a sua mala? Falei, claro. 딱 연. Quando ele abriu, Opened it, 그게 나오. saiu aquele monte de bijuteria. necklace. Eu fiquei muito sem jeito, sabe? Muito sem chão. 누군가가 우리 목사님 이걸 잊어버리고 안 넣어갔구나 하고 집어. Alguém, né, deve ter pensado, meu Deus, o pastor Parque esqueceu isso e colocou lá. 박옥수 목사 금괴 밀수범으로 완전히 체포될. Quase o pastor Parque virou noticiário de jornal. Ele é um traficante de joias. 내가 이야기를 했으면 Eu falei pra eles, 이거 순간 isso não é ouro puro. Gold. Officer Eu expliquei pra ele. explained it to him. 한국 사람은 순금목 Ó, na Coreia, os coreanos, eles usam, né, corrente de ouro de verdade. 그거는 한국의 보안이 좋다. Isso quer dizer que a Coreia é um país seguro ainda. 미국의 순금 목걸이 목에 메고 Mas se você anda com colar de ouro nos Estados Unidos, Wearing this gold necklace, pure gold 내 necklace. 목자르고 목걸이 빼가라고 하는 얘기는 다름없어요. não é difícil uma pessoa arrancar seu pescoço para tirar aquele colar. 미국에는 순금 목걸이 절대로 팔지도 않아. Então não é fácil você comprar colar de ouro lá, e mesmo tendo as pessoas não usam. Most of them, they are gold plated. 내가 설명했어요. 순금. Por isso eu expliquei para ele lá da alfândega, ó, isso não é ouro de verdade. 근데 세관원들이 뭐라? Mas o funcionário lá, o que que ele falou? 나 맥기한 거 순금한 거 구분 못 Ele falou, mas pastor, ó, desculpa, mas eu não consigo distinguir o que é folhado e o que não é. 하죠. Aí eu falei, meu Deus, e agora? What should I do? 거기 뭐 바로 집에 왔으니 좀 늦어도 되겠지만 E já que eu tava voltando para casa, não tinha problema me atrasar um pouco. 혹시 칼이 Mas eu pensei, eu falei, você tem uma faca? 아 그거 칼이야 놓고 Eu falei, eu posso conseguir uma faca. Knife. Aí ele trouxe. Brought a knife. 한번 끌고 Eu falei, pode arranhar, pode raspar aí o colar. 끌고 됩니까? Sério, posso. Eu não vou me responsabilizar, hein? Não, pode raspar, raspa. Ele começou a raspar. He began to scratch it with the knife. 처음엔 금빛이 나. Aí do começo tinha aquela cor de ouro, depois foi saindo outro metal. A certain kind of different metal showed up. 그래서 그게 맥기한 걸 알. Aí ele descobriu que era um folhado. Plate 얘는 necklace. 금 맥기한 목걸이 금목걸입니까 아닙니까? Pessoal, um folhado de ouro é ouro? Necklace or not? Não, não é ouro. 여러분 종종 선할 때 Vocês sim, tem momentos que são bondosos. 그는 맥. Só que isso é o quê? Uma folhagem. Plated necklace. 얘는 진짜 A verdadeira bondade, 세월을 계속 mesmo passando o tempo, tem que ser sempre bom. 진짜 금목걸 암만 깎아도 계속 금이 나와야 Tem que você pode raspar, mas tem que continuar saindo ouro sem até acabar. 그다음에 악 나오잖아요. Mas ao raspar, se não sai o ouro, isso não é ouro. 썩지 마세요. 그건 Pessoal, não se enganem. O que vocês têm não é bondade. O nosso conceito é diferente do de Deus. Standard of God and in our 물론 standard. 저도 남을 돕고 선한 Eu também já ajudei os outros, fiz bondades. Só que se eu olho pelo conceito de Deus, só há maldade. 도왔다고 Não é por eu ter ajudado uma pessoa que eu sou bom perante os olhos de Deus. Tem muitas pessoas que acreditam nisso. 하나님은 선한 거 하나 Mas Deus, na palavra, o que ele diz? Não há bom nenhum sequer. Em Romanos diz isso. In Romans. 그러면 선한 게. Então não tem bondade. Not good at all. 자 이제 19절을 Nós vemos no versículo 19. Verse 19. O que diz? What does it say there? 우리가 알거니와 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들이 말해 이는 모든 인물 맡고 원세 심판하리. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 율법 위에 있는 Tem aqueles que vivem na lei, abaixo da lei e que estão acima da lei. 사람이면 율법. Se uma vez você já transgrediu a lei, você se torna uma pessoa que está abaixo da lei. You come under the law. 자 이제 율법이 말하는 건 E a lei, ela diz para quem? Aqueles que vivem na lei, ou seja, abaixo da lei. 자 여러분 간음하지 말라는 법이 먼저 Só o que veio primeiro? A lei que diz não adulterarás ou o ato de adultério veio primeiro? Saying you shall not commit adultery. 도둑질하지 말라는 법이 Veio primeiro a lei que diz não roubarás ou primeiro veio o ato de roubar? Law saying you shall not commit theft. 거짓말하지 말라는 법이 먼저 왔. Veio primeiro a lei que diz não mentirás ou primeiro teve a mentira? Lie.
법이 생기기 antes de ser criada uma lei, 간음을 했기 때문에 가늠하지 말라는 foi 법이 criado a lei não adulterarás, porque já tiveram pessoas que adulteraram, já que tiveram pessoas que roubaram, que foi criada a lei não roubarás, já que tiveram pessoas que mentiram, é que foi criada a lei não mentirás. 법이 왔을 Quando a lei chegou, comes, 야, 너 거짓말하지 마. ó, pare de mentir. 내가 언제 거짓말해? Quando é que eu menti? tell a lie. 거짓말하지 마라는 말은 거짓말했다. Quando você acusa uma pessoa falando dela para de mentir, é porque ela mentiu. When did 그렇게 I tell a 되는 lie? 거예요. That's what happens. 그렇기 Tem essa colisão. 이미 법이 간음하지 마라, 살인하지, 도둑질하지 말라. Então, a lei que diz não adulterarás, não roubarás, não mentirás, por que isso foi criado? Porque foi mentira, as pessoas cometeram mentira, que as pessoas roubaram, Committed theft. 살인했기 때문에 살인하지 말라는 법이 porque as pessoas mataram, 간음하면 이기 때문에 porque as pessoas adulteraram. Por isso que surgiram essas leis. 법은 법 아래 있는 자들이 E a lei diz para os que estão, sabe, dentro da lei, abaixo da lei. 있기 때문에 도둑질하지 말라는 법이 생겨. Nós mentimos, por isso que foi definida uma lei, não mentirás. 도둑질한 사람인데 죄에서 벗어날 수. E se uma pessoa já mentiu, não tem como ela ser liberta do pecado. 자, 이제 성경이 O que a Bíblia nos diz? Bible is saying 지금까지 이야기는 율법의 기준으로 Tudo que foi dito até aqui foi baseado na lei, nos mandamentos. standard of the law. 자, 이제 우리 19절에 E o que diz no versículo 19? It says, 우리 율법 아래 자들 Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei. "For under the law." 이미 도둑질했고 거짓말했기 때문에 하는 심판을 받았어. Ou seja, são pessoas que já mentiram, já adulteraram e vão ser julgados. Judged 자, judged by God. 20절에 Só que no versículo 20, To verse 20, 그러므로 율법의 행위로는 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없는 율법은 죄를 깨. visto que ninguém será justificado diante por ele, por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. 앞으로 율법을 잘 Por mais que você daqui pra frente cumpra muito bem os mandamentos, 의롭게 될 수 있는 법. na lei não há caminhos para ser justificado. 율법을 지키면 저주하고 멸망을 받을. A lei é uma lei que sempre vai trazer a destruição e a maldição. 자, 이제 중요한 것은 O importante aqui é o versículo 21. 21 is important. O que diz no versículo 21? 21 it says, 율법 외에 율법이 아닌 Mas agora sem lei, ou seja, sem lei, 율법으로 말미암아 não ligado à lei, 받는 것은 se manifestou a justiça de Deus. 율법을 다 지키고 하나도 범하지 않아 다 지키면 의로운 거. A lei só vai te justificar se você não transgredir ela nunca, nenhuma vez, em nenhum ponto. Mas já que todos pecaram, não há caminhos para que pela lei sejam justificados. 우리를 사랑해 Mas Deus, por nos amar, so much 율법을 다 율법을 어겼기는 율법을 지켜서 어렵게 될 사람은 없기다. 암만 율법을 지켜도 소용이 없습니다. a pessoa que uma vez transgrediu a lei, por já ser um transgressor, não adianta ela tentar guardar a lei. Ela já é transgressor. 그 율법을 지키는 것 말고 다른 방법으로 의롭게 되는 길을 하나님이 나타내신 것입니다. Só que Deus manifestou um outro caminho, um outro método que sem lei 이걸 잘 pode receber a justiça. 지키면 maybe if you don't Quem não sabe disso, se daqui pra frente eu melhorar, se eu não roubar, se eu não mentir mais, se eu mudar. Pessoal, isso tá errado. Pela lei, vocês já são transgressores e não tem como evitar o julgamento de Deus. the law, you have already broken the law. 하나님이 이젠 새 법을 만들었습니다. Por isso Deus agora estabeleceu uma nova aliança. 법 외에 하나님 한 의가 Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Being witnessed by the law and 자, the prophets. Sem lei, 말미암는 의는 testemunhada pela lei dos profetas. 받을 수 있는데 There's righteousness. Quando era pela lei, só era possível quando tudo fosse cumprido de uma forma perfeita. Mas não existe na humanidade um ser que guardou todos os mandamentos perfeitamente. 아무리 지켜도 이미 Fora Jesus. 안 되는 No 것입니다. matter how O ser humano já transgrediu a lei, por isso não adianta tentar cumprir a lei, já é um transgressor. 이번 제가 수양회 때 예레미야 31장 31절에서부터 Só dessa vez, né, no retiro, eu falei sobre Jeremias, 31 from verse capítulo 31, versículo 31. 31절에 O que diz em Jeremias 31, 31? 날이는 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리. Behold, Eis aí vem dias que estabelecerei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 새 언약은 A primeira aliança 으로 언약을 세웠습니다. foi baseada na lei, foi pela lei. 다 율법을 하겠습니다. Mas todos transgrediram a lei. 아직 안 되니까 no matter how hard E já que pela lei não é possível, 새
언약, 우리를 구원할 수 있는 새 언약을 만든 것입니다. Deus formou uma nova aliança, uma aliança que poderia nos salvar, 우리의 행위와 전혀 상관없이, It was not que é independente das nossas obras. 그 행위와 전혀 상관없이 Independente, sabe, das obras do que roubaram. 아마 Pelo sacrifício de Jesus, são justificados. Jesus. 그 법은 우리 죄를 위하여 우리가 뭘 하는 게 아니고 In this covenant, it is not about Essa lei não é para o nosso pecado, não é algo que nós fazemos. Deus enviou Jesus, 도록 하시고 Jesus fez com que Jesus Cristo lavasse nossos pecados, 못 박혀 죽으심으로 e pela sua morte em cruz, 우리가 지은 모든 죄의 대가를 다 받으심으로 and Jesus por ter recebido todo o castigo pelos nossos pecados, 끝내버린 and he 겁니다. terminated Jesus Cristo acabou com todo o pecado. Amém, pessoal? 아멘. 됐어. Amém? Amen. 끝내버렸어. Yes. Acabou. Our sins. Acabou. 예. Yes. Sim. 자, 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 Now the righteous Agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. 율법과 선지자들에게 증거를 받은 it 것. is witnessed by the Lord. Sabe aqui, anunciado pelos profetas. 2절 Verse Versículo 22. 21절 율법에 하나님은 그건 율법과 전혀 상관없이 의롭게 되는 겁니다. Deus aqui, o que diz no versículo 22 é algo que não tem nada a ver com a lei. 때문에 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 믿는 모든 사람에게 Aqui 모든 fala, 사람에게 하나님의 의인이 참 Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 뭘 믿느냐 하면은 Crer no que, pessoal? 율법을 지켜 의롭게 될 수 없기 때문에 Já que não podemos ser justificados pela lei, Deus enviou Jesus, 우리의 모든 죄를 예수님 넘겨서 he condemned all passou para ele todos os pecados da humanidade, 죽어심으로 말미암아 e pela morte de Jesus na cruz, 죄를 다 끝냈다. ele terminou com nossos pecados. 이 법을 만들었습니다. So this is the law. Deus formou essa lei. 이걸 믿는 자는 Então, os que creem nisso For those who believe, receberam a justiça de Deus. 뭘 믿어야 합니까? Então, pessoal, no que devemos crer? 나도 기도하고 Não é ficar orando muito, ofertar, louvar, trabalhar para a igreja. Não é isso. 난 더러운 죄인인데 Calma aí, eu sou um sujo pecador, 죄 십자가를 못 박혀 죽은 우리 죄의 벌 다 받으셨어. mas pela morte na cruz de Jesus, ele foi castigado pelos meus pecados. Ele me lavou, ele me justificou. Eu fui lavado. 자는 Aquele que crê dessa forma 예수님을 믿는 겁니다. é o que crê em Jesus. 오늘 슬픈 것은 Uma coisa muito triste 많은 교회 다니면서 é que muitas pessoas frequentando igrejas 이라고 합니다. ainda dizem ser pecadores. 내가 대구에서 집회를 한번 했어. Uma vez eu fiz uma conferência em Tegu, 근데 큰그 뭡니까? 저 엑스코에서 and there is this place e num lugar chamado Exco. 강당에서 집회를 했어요. Fizemos ali um seminário ali. 매일 기자가 왔어요. E chegou ali um came for the conference. repórter, né, da cidade de Tegu. Ele falou, pastor, se me dá um tempo. 그래서 이제 같이 이야기를 했습니다. Por favor, converse comigo, né? E nós conversamos. 목사님하고 다른 교회하고 차이가 뭡니까? Ele perguntou, pastor, qual a diferença da sua igreja com as outras igrejas? 말했습니다. And I told Eu falei para ele, 목사님 교회 다녔습니까? a journalist, falei, seu repórter, o senhor frequenta a igreja? Ele falou, não, nunca fui. 그러면 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었다는 얘기는 들어본 적이 있어요? Ah, já escutou que Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados? 그야 알죠. Ah, isso aí eu já escutei. 왜 죽었다고 그랬습니까? why did he die? Por que ele foi morto? Ah, pelos nossos pecados, não é? 너무 잘 아셔. Ah, sim, muito bom. 다른 교회하고 우리 교회 좀 다릅니다. You know, Então, as outras igrejas é um pouco diferente da nossa. 가서 모르지만은 Eu não sei em outros pontos, mas 예수님 십자가에 못 박혀 죽었는데 우리 죄를 위해서. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. 그런데도 다른 교회는 죄인이라고 그럽니다. Mas mesmo assim, as outras igrejas dizem ser pecadores. 교회는 Só que nós, a nossa igreja, 죄가 많은데 nós falamos, nós temos muito pecado. Mas já que fomos lavados, 그렇게 됐기 때문에 we are fomos justificados, 죄인이라고 합니다. nós somos justos. 그 기자가 나한테 물었어요. Aí aquele repórter perguntou para mim, 진짜 딴 교회는 죄인이라고 그럽니까? pastor, realmente as outras igrejas dizem ser pecadoras? 물어보세요. Eu falei, vai, pergunte. 아니 진짜 그래요? Não, é sério, pastor? 이해를 못 하는 거예요. Ele não conseguia compreender isso. 우리 죄를 위해 죽어 우리 죄에 살다간데 죄인이라고 이해를 못 해. Como é, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nos remiu, mas as pessoas não entendem. 진짜 그러냐고. Ele perguntou, é sério, pastor? É verdade? Ele por várias vezes perguntou. Eu falei, vai, pergunta. 그 사람 뭐 믿습니까? Então, pastor, eles acreditam no quê? 오늘 많은 분들이 예배당 십자가 달아놓고
Tantas pessoas hoje, pessoal, colocam uma cruz numa igreja, mas não acreditam na cruz. 진짜 내 죄를 위해 죽었다 하면서 Mesmo dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados. Mas se afirma ser pecador, essa pessoa não crê na cruz. 얼마나 섭섭해하시고 Quão magoado, chateado deve ficar Jesus. Sabe quão doído deve ficar o coração de Jesus. Por isso eu testifico isso. Eu era um sujo pecador, 귀하신 하나님의 은혜로 mas pela preciosa graça de Deus, 하나님 못 박혀 죽으실 때 quando Jesus Cristo foi crucificado, 때로 죽을 만한 죄가 전혀 없고 죽지 않아도 되는 Jesus que não deveria, não precisava ter morrido ali na cruz, porque ele não tinha pecado, morreu ali na cruz pelos meus pecados. Meu pecado foi lavado. 구약 시대의 제사는 O sacrifício feito no Antigo Testamento 그럼 그때 죄만 씻었지만 só podia lavar o pecado cometido naquele momento. 예수님 우리 죄를 영원히 사했다고. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo lavou para sempre os nossos pecados. 히브리서 9장 11절에 Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 fala que Jesus Cristo veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, 곧 이 창조에 속하신 그 온전한 장막으로 말이야. mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 자막 좀 띄워줘. 히브리 9장 11절입니다. Hebrews chapter 9, verse 11, please. 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 When Christ being come an high priest of good things to come, 손으로 지지하는 것 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 그 온전한 장막. by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. 저게 이제 장막이란 말이 성막을 가리키는데 Here, Quando diz tabernáculo, aqui se refere ao tabernáculo, né? 성전은 영구 건물이 성전이라고 그럽니다. the permanent building that's called Mas 이스라엘 백성 애굽에 나서 광야 o que se refere ao céu fala templo. Israelite. They were Mas já que na época de Israel, né, o que foi criado na terra foi no deserto e eles estavam sempre se movendo, 장막이란 말. so we call it eles fizeram o tabernáculo em tendas. 번역될 때 장막으로 번역이 but when it is 되는데 translated in E por isso na tradução em coreano fala o tabernáculo de tendas, né? Mas existe o templo de Deus, templo que há no reino de Deus, tabernáculo celeste, e existe o que foi criado nessa terra. 장막이라고 하는데 장막으로 번역된 겁니다. so it's called Então esse templo que foi criado na terra, né, que havia sido criado no deserto, era de tendas. 아니한 이 창조에 속하지 않듯 Só que aqui no versículo 11 fala que mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 사람의 손으로 지었습니다. temple which is Só tudo que existe nesse mundo foi criado por mãos humanas. 짓지 않은 유일한 장막은 하늘나라에 있는 그 성전이 Mas o único tabernáculo que foi criado sem ser por mãos humanas está no reino de Deus. 못 박혀 죽으니 그 피를 가지고 Jesus when he died on the cross. Então Jesus Cristo, pelo sangue derramado para lavar nossos pecados, 성전에 가서 피를 뿌린 게 아니에요. He did not go into the earth. com aquele sangue derramado, Jesus Cristo ele não aspergiu no altar do tabernáculo terreno, mas sim, ele foi lá no tabernáculo eterno, no reino de Deus, 그런 장막이라고 말. That's why he talks about nesse tabernáculo maior e mais perfeito, né, não desta criação. when you read verse 12. 염소와 Versículo 12. Neither by the blood of goats, Não por meio de sangues de bodes e de bezerros. 양이나 염소나 송아지 피로 우리 속죄 제사를 in 드렸는데 this world, No mundo, o sacrifício, a oferta pelo pecado, era feito com sangue de bodes e de touros. 염소나 송아지 피로 아니하고 예수님 당신의 피를 가지고 but Jesus not with Mas Jesus Cristo não usou o sangue de bodes, de bezerros, mas sim com seu próprio sangue, 원한 속죄를 이루사 he obtained eternal redemption. tendo obtido eterna redenção, a Bíblia diz. Eternal redemption. Aqui ele falou eternal redemption, né? Eternal redemption. Eterna redenção. That's what the Bible says. A Bíblia diz isso. 예수님의 십자가의 피는 So the blood of Jesus, Então, o sangue da cruz de Jesus, 그때만 사해주는 게 아니고 it's not available. pessoal, não vai lavar o seu pecado quando você pede perdão. 태어나기 전에 But even before you were born, Antes de vocês terem nascido, Jesus was crucified on Jesus Cristo já havia sido crucificado, 원한 속죄를 이루어 and he accomplished eternal. tendo obtido eterna redenção, So there is no need to do it. para que não seja necessário um segundo sacrifício. When you sin, Só no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, give their offering in já que ele fazia a oferta pelo pecado nesse mundo que é cronológico, quando o tempo passava, aquilo virava passado. E quando ele cometia um novo pecado, the
aquele sacrifício feito no passado não vai ser útil para o meu pecado atual. Por isso, dia a dia, os sacerdotes davam sacrifícios. Mas Jesus Cristo entrou no reino do céu, no tabernáculo celeste, não com sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, a Bíblia diz, He has obtained tendo obtido eterna redenção. eternal redemption Eternal redemption. 죄를 for your sin. Os seus pecados. 고백할 때마다 그래 죽어줄게 그래 또 오늘 죽고 또 제사하고 It's not like when you confess. Pessoal, vocês pensam, Jesus Cristo, eu vou pedir perdão pelo meu pecado, aí Jesus Cristo morre por ele. Forgive my sin. Aí você pede perdão de novo, depois Jesus Cristo tem que morrer de novo. Like that. Não é isso. Eternal. Eterna redenção. So he redeemed. Eterna redenção. So this is what we believe. Nós cremos nisso. Amen. Amém? This is the word of. São as palavras da Bíblia. 양은 제살제로 양을 드린 건 그 당시 제맛이 In the Old Testament, when you give the No Antigo Testamento, o sacrifício feito, a oferta, sabe, entregue, era só para aquele momento. Por isso, toda vez que a pessoa pecava, tinha que ser feito um novo sacrifício. Sabe, o sangue jorrava como se fosse um rio. and the smoke go Tinha, né, aquele sacrifício sendo queimado, aquela fumaceira sempre, porque todos pecavam diariamente. Mas Jesus Cristo, de uma vez para sempre, nos deu eterna redenção. I was going to church, but I Eu, frequentando a igreja, sempre me dizia ser pecador. 여러분 이 성경은 히브리서만 알아야 되는 게 아니고 of course you should not only know Isso é lógico que nós não devemos. 이게는 속죄제 Essas palavras não é voltado somente para. Não é somente baseado nas palavras de Hebreus. 말씀을 드리지만 Está tudo ligado o que diz em Êxodo, em Levítico. 연결됐을 때 Eu não posso citar tudo aqui, mas está tudo conectado. 예수님이 십자에서 우리 죄를 영원히 씻지 않았더라면 if Jesus had E se Jesus não tivesse remido nossos pecados na cruz para sempre, 또 죄 지는 우리 지옥 가는데 무슨 소용이 있습니까? even if you wash novamente, quando voltássemos a cometer um pecado, iríamos para o inferno. Então, do que adiantou tudo aquilo? 예수 우리 죄를 살 때 that is why when Jesus Por isso, pessoal, quando Jesus Cristo remiu nossos pecados, 속죄를 이루신 것이 he accomplished ele nos deu eterna redenção. 늘 내 생각이 많이 작용했는데 I used to work a lot with Sempre o meu pensamento atua muito em mim, but as I was reading the Bible mas quando eu leio a Bíblia, I abandoned my thoughts. perante as palavras de Deus, sabe, eu joguei fora todos os meus pensamentos. 속죄를 이루었다면 If the Bible says Calma aí, se a palavra de Deus diz que foi me dada eterna redenção, even if it doesn't por mais que eu não entenda, não concorde com isso, eu vou quebrar o meu coração e eu vou aceitar as palavras de Deus. 하고 내 마음하고 하나가 된 겁니다. so this is how the E o meu coração se torna um com Jesus nesse momento. 영원한 속죄를 이루었다 하는데 Bible is saying that Só a Bíblia fala que foi obtido a eterna redenção, 그렇죠. but you still say mas vocês ainda falam, ah, mas eu peco, eu sou pecador. 하고 다르기 때문에 but you know that is different. Porque o seu coração é diferente da palavra de Deus. 될 수가 없습니다. So with that you cannot Não tem como se unir com o coração de Deus. 하기 때문에 you think you are Por vocês pensarem que são pecadores. 못하신 it's not that the hand of the Lord is short. Só em Isaías 59 fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas. E não é que os ouvidos do Senhor estão fechados para que não ouça. Mas os teus pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, para que ele não vos veja, não vos ouça. Because of the sin. O pecado está cobrindo o seu rosto para que Deus não enxergue vocês. Sin they cannot pray to God. They cannot communicate with God. Por causa do pecado, não tem como ter essa ligação, não tem como se comunicar com Deus. Por isso, Jesus Cristo fez o trabalho de remir esses pecados, tirar esse pecado. Blood of Jesus. Primeiro, pelo sangue de Jesus, You have to nós fomos lavados. Devemos crer nessa verdade. 예수님 날 위해 십자에 못 박이 죽었다고 하면서 although they say that Jesus died on a Jesus Cristo disse que morreu pelos meus pecados, mas se eu falo que sou pecador, 딴 이야기밖에 안 됩니다. isso quer dizer que a cruz falhou. 내 죄를 사기 위해 죽었는데 Jesus he died to wash Ele morreu para lavar os nossos pecados. our sins. Mas se ainda restou pecado, Then that only means you are 자 이제 우리 só estou afirmando que ainda sou pecador e que Jesus Cristo falhou. abandon our Pessoal, joguem fora o seu pensamento, o seu conceito. 그냥 하나님 말씀을 믿으세요. let us accept the word of God. Simplesmente creiam na palavra de Deus. 틀렸지 예수님이 틀린 게 아니에요. If my thought is different from the word, Pessoal, se tem alguma coisa errada, sou eu, não, Jesus não está errado. don't say this. Tem pessoas que falam, 지도 됐냐 물어봐요. Oh, then you can. ah, então pode sair pecando à vontade? 그렇게 질문해요. There are people who are asking me, Muitas pessoas perguntam isso. and I would ask them this question: Pessoal, eu pergunto para eles, 안 짓습니까? don't you sin recklessly? Then você não viveu pecando até agora à vontade? 막 짓는 거하고 죄 짓는 건 뭐가 달라요? 막 짓는 거랑 죄 what is 짓는 the Qual a diferença de você pecar à vontade e você simplesmente pecar? 거예요. You sin
Perante Deus é pecar. A pessoa peca, depois disso ela vai pecar de novo. 죄 하나도 안 산 거. Por isso, se fosse perdoado apenas um momento do pecado, se apenas um pecado cometido, nunca vai ter fim. Mas Jesus Cristo deu uma eterna redenção para sempre. Por isso somos justos. That day in 1960, Em 1962, 예수님 피가 내 죄를 사했다는 사실을 믿었어요. I came to believe eu pude crer no meu coração que Jesus Cristo lavou meus pecados. 성경에 기록된 말씀. because this is written in the Porque eram as palavras escritas na Bíblia. I believe Eu criei na palavra de Deus. 예수님하고 나하고 한 마음이 됐어요. since that day. A partir daquele dia, o meu coração se tornou um com Jesus. 내 생각 따라갈 때 있습니다. From time to time, Sim, tem momentos que ainda sigo a minha carne. 잘못할 때도 있고, sometimes I commit errors. Tem muitos momentos que eu cometo erros. Sometimes I get angry. Eu fico bravo. Sometimes my heart. Eu sigo a carne. 할 때도 있습니다. Sometimes I have hatred in my heart. Sinto ódio. But Mas, Jesus is with se Jesus está comigo, 예수의 마음이 흐르면서 me, and as the heart of Jesus o flows, coração de Jesus começa a entrar em mim. Jesus E Deus faz com que os meus olhos, ao ler a Bíblia, sejam diferentes. Deus faz com que a minha fé loving folk. possa crescer. Amados, Please believe in Jesus, 예수님 por favor, creiam em Jesus. because your thought is different. Seus pensamentos são diferentes dos de Jesus. If you hold on to your thought, you cannot. Por isso, enquanto crerem em vocês mesmos, acreditarem em vocês mesmos, jamais poderão acreditar em Jesus. Só deixem seus pensamentos e creiam na palavra de Deus. We'll look at Vamos ler só mais um versículo da Bíblia e eu vou terminar. 1 Corinthians, É 1 Coríntios capítulo 6. 1 Corinthians chapter 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 6장 10절 이렇게 나와요. 1 Corinthians chapter 6 verse 10. 도적이나 탐남하는 자나 술 취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. Nor dips, nor covetous, nor drunk, Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11절 verse 11. Versículo 11. 의지와 이와 같은 자들이 있다니 And such were some of you. Tais fostes alguns de vós, 하나님의 성령 안에서 But ye mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 예수의 이름과 성령께서 우리를 씻었고 거룩하게 했고 의롭다고 하셨습니다. in the name of the Lord O Espírito de Deus, o Espírito Santo, we are sanctified. nos lavou, nos santificou e nos justificou. Those who believe, Só aquele que crê na palavra de Deus, 씻었다고 말합니다. they will say that. ele fala, meus pecados foram lavados. But those who do not believe, Mas aquele que não crê na palavra de Deus, still say that. fala, eu sou o pecador. 믿는 사람은 Those who believe in, Aqueles que creem na palavra de Deus, they will say that fala, eu sou o santo, I'm right. eu sou o justo. But those who do not, Mas aqueles que não creem, I'm still sinner. That fala, eu sou o pecador. 지금까지 어떻게 해왔던지 everyone, no matter how you have, Pessoal, não importa como vocês tenham feito até hoje, pessoal, deixem seus pensamentos believe e creiam na palavra de Deus. the word of God is different from ours. A palavra de Deus é diferente dos nossos pensamentos. Então pode ser que não combine, But if you believe, mas se vocês acreditarem, you'll be one-hearted with se tornarão um com Jesus. And if His heart flows into you, O coração de Jesus irá entrar em vocês, it'll create wisdom which vai entrar uma sabedoria que vocês não tinham, a paz que vocês não tinham, o poder que vocês não tinham, o amor que vocês não tinham. Irão mudar. and you will take after. Vocês serão como Jesus. Do you believe? Creem nisso, pessoal? So I sincerely ask. Eu quero perguntar seriamente a vocês. Believe, please show me that you Por believe. favor, sinalizem com a mão se vocês acreditam. Okay, many of you are showing me Muito obrigado por todos. very much. Muito obrigado. 가장 기뻐하실 줄 Yes, the Lord will be happy to see this. Creio que o Senhor estará feliz. 나왔는데도 Yes, the Lord washed our sins away. Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados, já remiu todos os nossos pecados. But if you still say, Imagina quão triste ele ficaria se ainda estiver escutando que nós somos pecadores. Calma aí, eu lavei o seu pecado. not on the cross, Na cruz eu lavei todo o seu pecado. He would feel Eu acho que ele vai ficar muito agoniado. 우리가 볼 때 죄인이처럼 보이지만 you may seem sinner in your Quando nós vemos, parecemos ser pecadores. Jesus says we are right. Mas se Jesus Cristo diz que somos justos, somos justos. 이렇게 Somos santos. Crer dessa forma na palavra de Deus é crer em Deus. Acho que já passou muito tempo. Muito obrigado.